Este é o livro De Volta ao Lar, um suspense psicológico de Chloe Fine, livro 5, escrito por Blake Pierce, lido por Sheila. Prólogo. Sherry Lantz não era muito fã de sentimentalismo, mas adorava comemorar. Por isso, estava dirigindo um pouco acima do limite de velocidade ao voltar do trabalho para casa. No banco do passageiro havia uma sacola com 2 filés e outra com uma garrafa de vinho tinto. Naquela noite, ela e Bo Lantz completavam 21 anos de casados, e era o primeiro aniversário que passariam sem o filho em casa. Sherry esperava que a ausência de Luke tivesse apimentado as coisas entre eles, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, parecia ter criado um distanciamento entre ela e Bo. Fazia 2 semanas desde a última vez que tinham feito amor, e aquilo tinha sido um momento rápido e sem graça numa manhã antes do trabalho. Mas, caramba, era o aniversário deles e ela estava determinada a ter uma noite especial. Se Bo não tomasse a iniciativa, ela tinha encomendado uma lingerie bem ousada na semana passada que usaria para seduzi-lo. Chegou em casa às 17h25, cerca de 5 minutos mais cedo que o habitual. A picape de Bo estava na garagem, o que significava que ele também já tinha chegado. Isso não era novidade, pois ele geralmente chegava antes dela. Ao estacionar e sair do carro, ocorreu-lhe que Bo talvez nem se lembrasse que era o aniversário deles. Ele costumava ser bom em lembrar datas especiais, mas ultimamente parecia distante. Desde que Luke foi para a faculdade, Bo andava meio aéreo e não parecia ele mesmo. Mesmo assim, se ele por acaso esquecesse o aniversário, ela ficaria furiosa. Mas como também queria agarrá-lo, achou melhor deixar a raiva para o dia seguinte. Entrou e encontrou a casa em silêncio. Na sala de estar e na cozinha não havia sinal de Bo. Isso era estranho porque, quase todas as tardes, ele estava à mesa da cozinha respondendo aos últimos e-mails do trabalho ou sentado no sofá assistindo ao jornal. A princípio, ficou confusa, mas logo um sorriso brincou em seus lábios. Talvez ele não só soubesse que era o aniversário deles, como também estivesse tão animado quanto ela. Deixou os filés e o vinho no balcão da cozinha e subiu devagar a escada entre a sala e a cozinha. Ela sabia que Bo não era do tipo que usava pétalas de rosa ou música suave para seduzi-la. Nenhum dos dois era particularmente romântico, e Sherry não se importava com isso. Sinceramente, ficaria igualmente feliz se ele a agarrasse por trás da porta do quarto e a prensasse ali mesmo contra a parede. Só de pensar nisso já ficou excitada, fazendo-a acelerar o passo ao se aproximar do topo da escada. "Bo?" chamou ela com um tom de voz brincalhão. Passou pelo banheiro e chegou à porta do quarto. Estava fechada, e ela tentou lembrar se a tinha fechado ao sair de manhã. Empolgada demais para pensar direito, abriu a porta, esperando que ele a agarrasse ou, com muita sorte, que estivesse esparramado na cama, nu e à espera. Nada disso aconteceu. Franzindo a testa, voltou para o corredor. Onde diabos ele estava? Foi então que se lembrou de ter mandado uma mensagem avisando que traria filés para casa. Quase terminou a mensagem com "para o nosso aniversário", mas decidiu não fazê-lo, esperando que ele se lembrasse sozinho. Como ele sabia que ela traria filés, provavelmente estava no quintal acendendo a churrasqueira. Um pouco decepcionada por não ter tido uma surpresa no quarto, Sherry desceu as escadas. Quase começou a preparar os temperos para os filés, mas decidiu que preferia ver Bo primeiro. Talvez lhe desse um beijo bem quente para plantar as sementes do que viria mais tarde. Abriu a porta dos fundos e saiu. Estava fechando a porta atrás de si quando viu Bo. E no começo não fazia sentido. Ele estava caído no chão do quintal, de frente para a porta. Seus olhos estavam arregalados e fixos, e havia algo escuro saindo de sua boca, algo mole e redondo. Ela tentou entender o que era aquilo na boca dele, mas então percebeu que havia uma poça de sangue ao redor de sua cabeça.
Era um tom de vermelho bem escuro e ainda estava úmido. Bo? Claro que Bo não respondeu. Sherry sentiu um grito subindo pela garganta. Quando finalmente saiu, percebeu que podia sentir o cheiro de fluido de isqueiro e carvão esquentando. Bo tinha saído para acender a churrasqueira. De repente, o cheiro do carvão era a única coisa que ela conseguia perceber, enquanto caía de joelhos, soltando gritos de agonia ao lado do marido morto. Capítulo 1. Aqui é a Danielle. Deixe sua mensagem após o sinal. Chloe encerrou a chamada e colocou o celular sobre o balcão do bar. Olhou pela janela do estabelecimento que escolhera ao acaso. Estava bebendo sozinha numa quinta-feira à tarde, apenas 2 dias depois de ter concluído seu último caso. Ainda se sentia abalada com o resultado, mas isso era a última coisa em sua mente. Observando a luz dourada do fim de tarde banhar as ruas de DC, Chloe começava a se preocupar com Danielle. Fazia 2 dias que não falava com a irmã. Sabia que esse tempo não era motivo para alarme, mas considerando como as coisas andavam entre elas ultimamente, não conseguia evitar a preocupação. Além disso, não era só o fato de Danielle ter aparentemente desligado o celular. Chloe também tinha ido ao apartamento dela e ninguém atendera. Chloe tomou um gole de sua segunda cerveja da tarde e olhou para o relógio no celular. Eram 17h17, meia hora desde a última vez que checara. Não se lembrava da última vez que sentira tanta ansiedade, tanta necessidade de ficar de olho nas horas. Ela percebeu vagamente o bartender se aproximando. Ele indicou o copo vazio com um gesto e perguntou: "Mais uma?" Ela quase disse que sim. Chloe não costumava beber até ficar bêbada, mas se perguntou se a preocupação diminuiria se continuasse bebendo. Talvez ficasse tão embriagada que pegaria um táxi para casa, desmaiaria e acordaria no dia seguinte, percebendo que se preocupara à toa. Mas isso não é típico dela. Não é como a nova Danielle que tenho conhecido. Não, obrigada, disse ela. Só a conta, por favor. Enquanto ele ia buscar a conta, Chloe pegou o celular. Seu histórico de chamadas era prova de quanto estava preocupada, especialmente naquela tarde. Chegou ao ponto de ligar para o clube de strip onde Danielle trabalhava como bartender. Foi aí que realmente começou a se inquietar. O gerente de Danielle informou que ela tinha ligado 2 dias atrás dizendo que estava doente, com mononucleose ou algum tipo de infecção na garganta. Mas se fosse esse o caso, ela não estaria se escondendo em casa e não estaria ignorando o celular. Não fazia muito sentido desligar o telefone quando se está doente, fazia? O bartender trouxe a conta e ela passou o cartão de crédito. Enquanto assinava o recibo, Chloe se perguntou se deveria registrar um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Seria um exagero. Se alguém fizesse uma denúncia por uma situação semelhante e ela fosse a responsável, provavelmente reviraria os olhos e a ignoraria. Além disso, devido ao histórico de Danielle, um boletim de desaparecimento era a última coisa de que ela precisava. Com base no passado dela, não seria difícil supor que ela simplesmente tivesse decidido fazer as malas e se mudar para outro lugar. Não, não esta nova Danielle. Chloe saiu do bar mais frustrada do que antes. Tentou se decidir por uma emoção específica, preocupação ou frustração, mas descobriu que, na verdade, elas se complementavam irritantemente bem. Ao começar a caminhar em direção ao seu apartamento, tentou se convencer de que estava sendo idiota. Odiava o fato de estar tão certa de que algo estava errado. Nunca fora do tipo que se preocupava à toa, sempre buscando uma explicação lógica para não se afligir em qualquer circunstância. Tinha certeza de que, assim que parasse de ficar obcecada com isso, Danielle ligaria dizendo que apenas tinha saído da cidade para ver alguns velhos amigos em Maryland, ou algo assim. No momento em que essa frágil garantia lhe passou pela cabeça, o celular tocou. Seu coração disparou imediatamente. Estava tão certa de que era Danielle
que nem se deu ao trabalho de verificar o visor. Teve até que se conter para não dizer o nome da irmã ao atender. Alô? Agente Fine? Oi, disse uma voz masculina. Demorou um momento para identificá-la e, quando o fez, sentiu-se mal por estar tão desapontada. Era Kyle Moulton. Em outra ocasião, talvez ficasse feliz em ter notícias dele, mas tendo estado tão ansiosa por notícias da irmã, era quase irrelevante ouvir a voz dele. Oi, Moulton. Desculpe ligar assim do nada, mas tive um tempo livre. Normalmente me deixam fazer ligações por volta deste horário, umas 2 vezes por semana, e pensei em ver como você estava. Estou bem. Fez uma pausa, se recriminando pela própria mentira e pelo fato de suas palavras soarem totalmente falsas. Sabe de uma coisa? Swing, disse ela. Na verdade, estou meio na fossa agora. Trabalho? Não. Problemas pessoais. Ah, entendo. Poxa, Fine. Da última vez que conversamos, essa treta pessoal também estava te consumindo. As coisas não estão melhorando? Para alguém preso e incapaz de me dar apoio emocional, essas são perguntas bem incisivas que você está fazendo. Ele riu, embora sem muito humor. Eu sei. Desculpe. Mas, ei, tem umas coisas rolando nos bastidores. Tudo legal. Parece que minha sentença pode ser reduzida significativamente, embora qualquer chance de eu voltar a trabalhar para o FBI pareça bem remota. Bem, tomara que sim. Ele ficou em silêncio por 1 minuto e, quando voltou a falar, parecia bastante desanimado. Olha, só queria dar um oi. Não imaginei que essas coisas pessoais ainda estivessem te incomodando tanto. Posso ligar outra hora. Não, tudo bem. É que hoje foi um dia complicado. Ela quase contou a ele suas suspeitas sobre Daniele, pensando que ele poderia dar alguns conselhos valiosos, mas decidiu que era íntimo demais e que revelava um lado um pouco paranoico dela que ela não estava pronta para Moulton ver. Então, posso deduzir que não houve nenhum progresso com seu pai, sua irmã e o diário? Não, é mais ou menos. Ela parou ali, não só de falar, mas também de andar. Seu apartamento ficava a 1 quarteirão de distância, mas ela já tinha se esquecido dele. Ótimo! É. Nem sequer pensei no pai. Faz um tempo que não falo com ele, muito menos nos últimos dias. Moulton, acho que você acabou de me dar uma ideia. Preciso ir. Ei, fico feliz em ter ajudado, disse ele com um toque de alegria. Tchau, Fine. Chloe encerrou a chamada e imediatamente ligou para o número do pai. Colocou o telefone no ouvido e ouviu apenas um toque de silêncio, seguido da mensagem da caixa postal. Ficou parada por um momento, tentando tomar uma decisão, tentando não pensar demais nas coisas e imaginar o pior. Mas, sinceramente, nada disso fazia sentido. Considerando o quanto seu pai parecia querer fazer as pazes, não havia motivo para ele evitar as ligações dela. Claro, era exagero supor que ele também tinha saído da cidade ou sumido, mas o fato de ela estar recebendo a mesma resposta de Daniele era demais para ignorar. Chloe guardou o celular no bolso e correu o resto do caminho até seu apartamento. Sua preocupação agora estava se transformando em medo, e de repente ela sentiu que cada minuto que passava podia tornar o mistério ainda pior. Capítulo 2. Passaram-se exatamente 16 minutos entre o momento em que Chloe recebeu a ligação de Moulton e o instante em que estacionou em frente ao apartamento do pai. O carro dele estava lá, o que ela supôs ser um bom sinal, mas isso pouco fez para aliviar a onda de pânico que parecia crescer a cada minuto. Ela subiu as escadas correndo e bateu na porta com urgência. Esperou alguns segundos e não obteve resposta. Tentou novamente, batendo mais forte dessa vez. Inclinou-se com o nariz quase encostado à porta e disse: "Pai, abre a porta." Mais uma vez não houve resposta. Sem esperar nada, tentou abrir a porta e ficou surpresa ao encontrá-la destrancada. Mas quando a porta se abriu,
percebeu como isso lhe parecia estranho, e de repente, o fato de a porta estar destrancada aumentou ainda mais sua preocupação. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. A casa estava silenciosa e arrumada. Chloe foi até a sala, olhando para o local como se não confiasse nele. Procurou por sinais de que algo fora do normal tivesse acontecido, mas não encontrou nada, além do fato de a porta da frente estar destrancada. Saiu da sala e percorreu o pequeno corredor até o quarto dele. Novamente não encontrou nada de estranho. A cama estava arrumada e havia uma pequena pilha de roupa suja ao lado da cômoda. Ela percebeu que estava tendo uma espécie de visão privada da nova vida do pai, e isso a fez se sentir desconfortável. Não queria pensar nele como alguém novo. Tinha se conformado com o tipo de homem que ele realmente tinha sido, e no que lhe dizia respeito era assim que queria lembrá-lo para sempre. Saiu do quarto, arrependida de ter vindo até ali. Mas, já que estava lá, achou que valia a pena dar uma olhada na casa. Dirigiu-se à cozinha e, antes de entrar, viu a primeira coisa que parecia fora do lugar. A chaleira estava no chão. Não havia água ao seu redor e estava a uns 2 metros de onde deveria estar no fogão. Lentamente, ela se inclinou para pegá-la. Seus dedos hesitaram no ar, pairando a poucos centímetros da alça. Havia uma mancha na lateral, algo que parecia um tom escuro de vermelho contra o corpo de aço inoxidável. Não era bem um respingo, mas mais uma gota de alguma coisa, mais ou menos do tamanho de uma moeda. Era um tom de vermelho escuro que ela já tinha visto várias vezes durante seu tempo no escritório, então nem sequer perdeu tempo pensando no que poderia ser. Era sangue. Sangue seco, o que significava que estava na chaleira há pelo menos 8 a 10 horas. Provavelmente mais. Ela se ajoelhou perto da chaleira e tentou pensar em uma hipótese. A que lhe ocorreu de imediato foi a de que Danielle tinha ido até lá por algum motivo e que o pai a tinha atacado. Talvez tivesse fugido com ela. Mas isso não fazia sentido porque o carro dele ainda estava ali. Além disso, se fosse um ataque e sequestro planejado, ele teria tido mais cuidado em não deixar provas para trás. E a chaleira era uma prova bastante evidente. Então, se não foi isso que aconteceu, o que aconteceu? Ela não tinha certeza. Havia muitas pistas a considerar. Uma coisa que ela sabia era que com a porta destrancada, o sangue na chaleira e agora 2 pessoas desaparecidas, tinha evidências especulativas suficientes para apresentar oficialmente um relatório. Chloe tirou o celular do bolso e quase ligou para o diretor Johnson. Mas isso, ela sabia, seria um erro. Qualquer caso que começasse dessa forma era sempre tratado primeiro pela polícia local. Mesmo que ela achasse que o departamento poderia lidar melhor com o caso, por conhecer a história por trás das 2 pessoas desaparecidas, era um assunto de polícia. Por enquanto. Ligou para a polícia e, enquanto ouvia uma mulher atender do outro lado da linha, olhou para aquela gota de sangue e se perguntou se seria do seu pai ou da sua irmã. Era surreal ser ela a interrogada. O detetive que estava colhendo seu depoimento parecia estar muito consciente do terreno que estava pisando. Afinal, recolher o depoimento de uma agente do FBI sobre um assunto familiar poderia ser uma grande oportunidade para colocar uma estrela dourada em sua carreira. Por outro lado, ele também estava certamente ciente de que essa agente do FBI provavelmente o estava avaliando enquanto fazia seu trabalho. Chloe sentiu pena do cara, na verdade, porque estava mesmo avaliando-o. Ele era muito alto e tinha por volta de 50 anos. Parecia entediado, mas também muito alerta, o mesmo olhar que ela tinha visto em inúmeros outros detetives no passado. Estava fazendo um bom trabalho, embora parecesse desconfiado de toda a situação. Chegou com 2 policiais que ainda estavam examinando o local. Chloe foi educada, não lhes dizendo que já tinha feito uma inspeção minuciosa. E você diz que a porta estava destrancada? Component placement? Perguntou-lhe o detetive. Estavam sentados em banquinhos na cozinha, ambos olhando ao redor como se algo pudesse ter passado despercebido. Sim? Respondeu.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.